E aí, meus bidos Marvels, e aí, meus bidos muçulmanos. Bom, galera, hoje eu estou aqui para falar do segundo volume de uma das personagens mais aclamadas na última década, mais famosa e que mais divertiu a galera e que eu estava muito curioso para entender do porquê ela ficou tão famosa, mesmo que eu tivesse visto alguma de suas participações com o Homem-Aranha. Então bora lá falar sobre a sua continuação, o seu segundo volume intitulado Metamorfose. Eu estou falando da Miss Marvel. Você sempre tem uma escolha. Não pode impedir o que está por vir, mas pode decidir como enfrentar. O destino do mundo está fora de suas mãos. Sempre esteve. Mas o seu destino, o que decidir fazer neste instante, ainda depende de você. Foi isso que eu vim aqui te dizer. Os transportes, os heróis e o dinheiro, eles não vêm para Jersey City. É só você, Miss Marvel. Hoje é o dia em que você segura as pontas. O segundo arco escrito pela Gwendolyn Willow Wilson continua exatamente após a batalha final do primeiro volume e as consequências referentes ao que estão comentando sobre isso e como a Kamala Khan está começando a lidar com os problemas que todo super-humano passa, de ter que se virar sozinha e perceber que nem tudo é preto no branco como parece. Além da confiança, dessa específica palavra como um todo, onde ela deverá entender quem a merece e quem não merece. Este volume continua a mesma vibe do primeiro, só que além de continuar a vibe juvenil, da qual eu consigo me identificar e rir com vários momentos bobos, há também algo que este volume continua e que eu não consigo me conectar 100%, é algo que não consegue me deixar vidrado pela atmosfera do universo da Miss Marvel. Só que eu não consigo explicar o que falta. Se é dinamismo, sal, agilidade, algo que pese mais em cima dos personagens, mas eu não consigo ter a mesma sensação que eu tenho ao ler as primeiras aventuras do Miles Morales, da qual eu fui conhecer a Kamala Khan e então ser conquistado pela Inumana. Por exemplo, logo nas primeiras edições, uma ação da Kamala indica ter consequências pesadas, e mesmo que não tenha tido, a personagem sente o ocorrido, só que isso não é tão presente e sentido pela gente, porque logo em seguida a personagem é jogada em uma outra história, em outros plot twists envolvendo a sua vida pessoal. Aliás, essa ação da jovem não ter tido uma grande consequência até chega a ser uma pena pra mim, porque eu acredito que daria para tirar diversos frutos a partir disso. Mesmo que eu entenda que a narrativa ficaria sombria demais e esse poderia não ser o objetivo real da autora. Principalmente partindo de como foi estabelecido as histórias da Miss Marvel desde lá nas primeiras edições, o objetivo real da autora é atrair o público jovem e não os mais velhos. Mas é preciso destacar que todos esses meus sentimentos com o volume caem por terra no momento em que a Capitã Marvel aparece e tem o seu primeiro encontro dos quadrinhos com a Kamala Khan. A emoção da Kamala em ver a sua heroína, a dinâmica e o entrosamento que as duas têm é maravilhoso pela perspectiva da mais experiente e durona encontrar alguém mais jovem, inocente e perdida com a vida de herói, o que gera um aprendizado para ambas. Uma vendo ali o que ela quer se tornar e a outra entendendo que pode ter um pouco daquele espírito juvenil. Elas trabalham juntas e deixam você como leitor sorrindo até a Capitã ir embora. Aliás, eu preciso dizer que vendo este quadrinho, eu consigo muito imaginar acontecendo em live action. Eu consigo muito bem ver o desenvolvimento da Miss Marvel na série solo dela e depois ela encontrando a Capitã Marvel no The Marvels e sendo exatamente a mesma relação que tem neste quadrinho. Então assim, se você quer ter um pouquinho de ideia de como é o entrosamento entre a Capitã Marvel e a Miss Marvel, tá aqui, cara. E após esse encontro, tem uma última edição da Miss Marvel que aparenta acontecer durante as Guerras Secretas, quando a Terra 1610 e a 616 estavam colidindo, e gera uma última edição da personagem maravilhosa que fala muito sobre como você enfrentaria o fim do mundo. O que você faria? Aproveitaria uma última vez? E o final da edição é tão melancólico e belo quanto totalmente instigante para te deixar com aquele gostinho de quero mais. Foi realmente apaixonante e eu finalmente senti que a escritora encontrou o equilíbrio perfeito nessas últimas edições, desde que um mundo começa a colidir com o outro. Pois tudo se torna mais alarmante, dramático, reflexivo, ao mesmo tempo que ainda tem o humor dos jovens, como eles agem com todas as situações e principalmente pelo tanto de vezes que falam apocalipse zumbi. Por fim, temos 3 edições de Team Up com os agentes da S.H.I.E.L.D. e o perfeito Homem-Aranha.
do qual eu já havia lido aquelas histórias na própria mensal do Aracnídeo. E são basicamente duas aventuras divertidíssimas que acontecem antes do apocalipse que afeta diretamente nossa muçulmana. Nessas curtas histórias, ela basicamente se prova como heroína, interagindo com personagens conhecidos e ganhando conselhos ou aprovações deles, o que funciona perfeitamente para você ser tão conquistado por ela quanto eles estão sendo. As interações são adoráveis e tanto o roteiro quanto a arte conseguem se completar para tudo funcionar. Por mais legal que essas mini aventuras sejam, a sensação que eu tive foi de que elas vieram exatamente para preencher o volume 2, porque os autores não queriam continuar aqui neste volume. Os autores não, né? Provavelmente os editores não queriam continuar aqui neste volume, pois o final foi tão bom, tão instigante, que eles precisavam prender você como leitor de alguma maneira para o volume 3. E bom, o que eu posso dizer? Eles conseguiram. Sobre a arte desse Marvel Teens, há uma divisão de autores e isso complica, tanto para destacar aqui, quanto para a continuidade entre as edições, mas não prejudica tanto, já que ambas são boas. Os principais para se destacar seriam o Adrian Alphona, que traz aquela arte já vista no volume 1 com uma característica e presença forte para a narrativa, sendo tão marcante quanto a arte de Spider-Gwen para o seu universo. E tem a ilustração de Takeshi Miyazawa, que lembra muito anime, seja pelo visual, o desenrolar da ação ou a emoção escrachada ao mesmo tempo que divertida dos personagens. Sem contar o bônus para a participação de Elmo Bondoc na edição 12, que traz um lado bem desenho animado e bacana para a sua história fechada envolvendo o Deus da Trapaça. Ele mantém a alma artística criada pelo Adrian Alphona, ao mesmo tempo que traz um gostinho juvenil que não me incomodaria se ficasse por mais edições. Agora, se eu fosse destacar algum ponto negativo em Miss Marvel Metamorfose, seria a visão afeminada sobre a Kamala, porque mesmo que possa haver diversas garotas como ela, me incomoda a forma como sua escritora segue com a personagem se importando tanto em namorar, em um garoto segurar sua mão e por aí vai. E assim, eu já passei por isso, eu tive as mesmas emoções e pensamentos, mas ainda parece ser um tabu a ser combatido pelo outro ponto de vista. Tanto que teve um dado momento que eu esqueci que era uma mulher que estava escrevendo a personagem. Contudo, ainda me deixa feliz que a Kamala acabe recebendo um tapa da vida e compreendendo que não precisa disso, que isso a cegou e impediu de notar e combater o mal que estava lhe afetando. Sobre o volume como um todo, ele está ótimo, continua sendo leve e fácil de se ler com uma mão, infelizmente não tem extras, tem apenas 2 capas alternativas e me fez abrir um baita sorriso quando eu percebi que o professor da Kamala lembrava tanto um certo doutor do meu filme favorito. Partindo para a conclusão, mesmo que tenha demorado para me conquistar, já que a primeira metade do encadernado abrange algo menos envolvente e dramático do que a segunda parte, onde tudo melhora de verdade, o que funciona para mim de qualquer modo em qualquer edição é a Miss Marvel, que tem muito carisma. Ela fala muito com o público jovem atual e traz essa carga fácil de se relacionar por ser alguém criada em uma cultura e religião que a obriga a seguir regras que ela terá vontade de ir contra, de combater, e num todo tá tudo bem. Porque cada um tem a sua própria história, jornada e aprendizado que pode inspirar a outros. Como a mesma acabará fazendo demais ao liderar os campeões. Que vale destacar, se vocês estão deixando passar o Marvel Teens desse time, vocês estão lerdando demais. Eu já comentei no canal sobre eles e por isso não voltei a comentar quando eles foram republicados neste selo maravilhoso. Então, se vocês já leram Miss Marvel desta fase da Gwendolyn, deixem nos comentários aí o que vocês acham, se vocês gostam, se vocês já leram o volume 2, se vocês gostaram, se vocês leram apenas o volume 1 e ficaram se perguntando se vale a pena ler o volume 2. Cara, pela segunda metade deste cadernado, vale muito a pena com certeza, principalmente porque é aqui que a gente tem o primeiro encontro da Miss Marvel com a Capitã Marvel e isso é realmente muito legal. Então, se vocês já leram, deixem nos comentários, se vocês não leram, Valer, volte aqui para comentar o que você achou, pelo menos pra você falar o que você concordou e o que você discordou de mim. Se puder, compartilha aí pra galera conhecer o canal, pra galera também ver se vale a pena acompanhar Miss Marvel como você pode estar acompanhando. E deixa um like aí, não esquece, beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, a gente se vê num próximo Marvel Teens, principalmente o volume 3 da Miss Marvel, porque o gancho disso daqui foi maravilhoso. Valeu, falou!